candidíase. A maioria das mulheres já tiveram candidíase em algum momento da vida, ou ainda vão ter, ou nesse momento estão tendo. Então, a candidíase, ela é quando a gente tem uma infecção causada por um fungo chamado de cândida, por isso esse nome candidíase. E vai afetar principalmente a mucosa do nosso trato genital, mas a candidíase ela pode afetar outras regiões, por exemplo, a região bucal. Mas a predominância é do trato genital aqui. E a principal origem dos fungos vaginais é o nosso trato gastrointestinal, ou seja, o nosso intestino, através de um processo que a gente chama de transmissão endógena, no sentido que as bactérias presentes no meu intestino vão ali influenciar as bactérias presentes na minha vagina. Por isso, em uma situação de candidíase, a gente tem que pensar como que está o intestino dessa pessoa, porque tem uma relação ali direta. Numa situação, por exemplo, de infecção urinária, a mesma coisa. Então, a nossa microbiota do trato gastrointestinal, ela vai controlar aqui essa colonização, da Candida albicans, principalmente, que é a principal responsável por causar essa infecção, de candidíase, seja no intestino, vai controlar essa colonização no intestino e também na mucosa genital. E, portanto, a gente sabe que a candidíase ela ocorre principalmente quando eu tenho uma microbiota intestinal com desequilíbrio, ou seja, com um processo aqui de disbiose, Eu, então, vou começar a ter uma predominância, muitas vezes, de bactérias ruins e também de fungos, e aí a gente pode ter a questão da cândida. Nessa imagem, vocês conseguem ver que quando eu tenho essa Candida albicans, então, infectando, infeccionando a parte aqui da minha vagina, eu começo a ter também um processo de inflamação acontecendo nesse canal vaginal. Por isso, a mulher ela vai ter dor, ela pode ter ardência, ela pode ter diversos tipos de sintomas relacionados ao canal vaginal, porque essa cândida em excesso vai gerar essa inflamação. E essa cândida, ela é naturalmente um fungo presente, seja no nosso trato gastrointestinal, seja na vagina. O problema é quando ela fica em excesso. E muitos fatores podem fazer com que ela fique em excesso. O principal costuma ser a disbiose, no sentido que, na disbiose, eu tenho aqui muitas vezes uma diminuição das minhas bactérias boas e um aumento das minhas bactérias ruins. Essas bactérias boas, elas vão competir com as bactérias ruins e com os fungos. Ou seja, se eu não tenho bactéria boa, eu não tenho essa competição, E elas competem no sentido de fixar nas mucosas, ou seja, eu quero morar nessa região, sai daqui que eu vou morar aqui, estou competindo. E também pelos nutrientes. Então, quem vai ali, conseguir se alimentar de forma mais predominante. Junto disso, essas bactérias boas, elas vão produzir aqui antibióticos naturais para combater, esses micro-organismos prejudiciais para o nosso organismo. Então, se eu tenho aqui uma falta de um sistema imune eficiente e junto disso, uma falta de bactérias boas, os meus fungos e as minhas bactérias ruins podem começar a se proliferar e assim causar prejuízos na saúde. Com isso, a gente tem a questão da candidíase. Então, sempre que a gente falar de uma candidíase, principalmente uma candidíase recorrente, a gente está falando de disbiose, porque não vai ter como tratar essa candidíase se eu não corrigir essa disbiose. E por isso muitas mulheres ficam ali tomando diversos tipos de antifúngicos, O mais comum aí é o fluconazol e percebe que toma, volta de novo, e volta de novo, e nunca melhora. Porque muitas vezes ninguém foi e tratou do intestino dessa mulher. Ela nem sabe que tem relação com o intestino, coitada. E ela fica tendo essa situação de candidíase, recorrente, tá? E na disbiose, eu posso ter ela acontecendo por conta aqui do uso constante de antibiótico, de corticoide, de anti-inflamatório, de antiácidos, de pílulas anticoncepcionais, de laxantes, quimioterapia, estresse, diabetes, alimentação pobre em fibras. Tudo isso pode aqui gerar disbiose. E aí, se eu tenho esses fatores acometendo a mulher com candidíase, eu tenho que tratar disso. Porque a disbiose está inteiramente aqui relacionada com a candidíase. O consumo constante também de açúcar, de lactose, ou seja, de leite, e derivados, de carboidratos refinados, doce, pão, bolo,
chocolate, biscoito, refrigerante, álcool, parte dos embutidos, né, peito de peru, mortadela, presunto, salame, de frutose em excesso, principalmente aqui de sucos industrializados, de sorvete e produtos ultraprocessados no geral, vai favorecer o crescimento de fungos no nosso intestino, porque os fungos eles amam aqui esse tipo de alimento. Então, quanto mais você dá esse alimento, mais eles crescem, mais eles vão, né, ficando ali em uma quantidade maior no nosso intestino. O consumo também de alimentos que podem aqui ter a questão do fungo em si, ou seja, alimentos com bolor, com mofo, a própria levedura, né, nutricional pode levar aqui a um agravamento do quadro e por isso se a gente nota que uma fruta, um grão ou uma oleaginosa, então uma castanha, ela apresenta os fungos, a gente não deve consumir nenhuma parte desse alimento. Então o que acontece é que alguns alimentos do tipo morango, ele é muito comum de ter fungo. E aí a gente vê o fungo numa parte do morango e fala, vou cortar aqui essa parte mofada e vou comer o resto, porque o resto tá com uma cara boa. O resto tá com uma cara boa, mas o resto continua com fungo. O que acontece é que a parte em que a gente vê o fungo é somente aqui o corpo frutífero dele. Mas existem toda uma raiz aqui desse fungo. Então, a parte do micélio, das rifas, ela já contaminou o alimento inteiro. Então, se você vê que um alimento ele tem ali o fungo em uma parte e você come o resto, você ainda tá comendo fungo. O ideal é que você não coma nenhuma parte desse alimento, é que você realmente, né, jogue ele fora. Sei que pode dar uma dor no coração de pensar, meu Deus, eu vou jogar aquele mamão inteiro fora, Juliano, só porque um pedacinho tá com fungo? Sim, porque todo mamão ele já tá contaminado. Então aqui num pão, por exemplo, né, a gente vê que às vezes uma parte só do pão vai estar com esse bolor aparente, mas todo esse pão aqui ele já está contaminado, porque essa parte aparente é somente aqui o corpo frutífero desse fungo. Tá? E a cândida, é importante que vocês entendam que ela é um fungo que faz parte da nossa microbiota, seja a microbiota da pele, das mucosas, do trato gastrointestinal, da região vaginal. O problema se dá quando a gente tem essa situação de desequilíbrio, porque aí essa cândida ela vai se tornar patogênica, ou seja, ela vai gerar problemas. Tá? E a principal forma de transmissão aqui da candidíase é endógena. Isso significa que o fungo presente no nosso intestino, ele pode se translocar ali para nossa vagina, através da região perianal, e, né, favorecer ali uma colonização maior da cândida no nosso trato genital. Por quê? Se a gente for olhar bem, a distância que a gente tem entre o ânus e a nossa vagina é uma distância bem curta, principalmente em nós mulheres, homens já não, uma distância bem mais longa. E por ter essa distância curta, eu tenho esse favorecimento, né, de troca de bactérias, troca ali dessa parte dos fungos. Então, se eu tenho um intestino que está com uma predominância de fungos, isso vai passar para minha vagina. E em uma situação aqui favorável para essa candidíase, né, se proliferar, se desenvolver, eu começo a ter, então, esse quadro de candidíase. O que seria uma condição favorável? Mudança do pH vaginal, baixa imunidade, uso aqui de antibióticos, tudo isso vai favorecer com que essa candidíase, né, ela se prolifere. A questão da alimentação, então, quanto mais ali, principalmente do açúcar, eu como, mais fungos eu alimento, ou seja, mais forte vai ficando a minha cândida. E pensa que ali na nossa vagina, a gente tem a colonização, né, principalmente pelos lactobacilos, né, então, um tipo aqui de bactéria, cerca, então, de 50% ali da colonização da nossa vagina é pelos lactobacilos. A gente tem também outras espécies, né, de bactérias, a gente tem a própria cândida, e em menor proporção, além da cândida albicans, a gente tem a cândida labrata, tá, e também a cândida parapsiloses. Essas duas aqui, elas não costumam estar em uma alta quantidade, mas em certas situações a gente pode ter uma candidíase, por exemplo, pela cândida labrata. E para que esses lactobacilos, né, eles vivam na nossa flora vaginal de maneira equilibrada, controlar essa cândida e tudo mais, a gente tem que manter o pH ali da região vaginal mais ácido. Então, seria um pH entre 3,5, 4,5. Mantendo esse pH, a gente propicia com que esses lactobacilos vivam e com que essa cândida ela fique sob controle. Então, quando eu tenho uma mudança desse pH, eu já posso causar esse desequilíbrio e, consequentemente,
propiciar a questão da cândida. E aí a candidíase. E a Candida albicans, ela é a principal responsável, né, pelos casos aqui de candidíase. Então, 90% dos casos de candidíase é pela infecção de Candida albicans. E a cepa mais resistente aos antifúngicos acaba sendo a Candida glabrata. Tá? Ela é responsável por cerca aqui de 5% das infecções e ela está associada aos episódios de recorrência. Então, a pessoa que não consegue se livrar de uma vez da candidíase pode ser um caso aqui de Candida glabrata. E os sintomas típicos da candidíase são corrimento vaginal branco com aspecto de queijo cottage. Você nunca mais vai olhar para o queijo da mesma maneira. O que significa isso? Que é aquele corrimento esfarelento. Sabe, ele não é um corrimento líquido, não, parece que esfarelento, como se fosse um queijo talhado, né, ou seja, um queijo aqui cottage. Esse é o aspecto desse corrimento. Coceira intensa, então a mulher, né, tem uma coceira nessa região muito presente, dor na relação sexual, justamente porque a cândida, ela vai causar a candidíase, na verdade, vai causar uma inflamação ali do trato vaginal, ou seja, na hora que a mulher tiver tendo relação sexual, que o pênis ali se encontrar com a vagina, isso vai gerar uma dor, vai gerar um atrito, e por isso a mulher vai, né, ter esse desconforto. Dor ao urinar, então é um sintoma bem típico aqui de uma condição de candidíase, tá? E o tratamento para candidíase, muitas vezes ele se baseia somente, né, em fazer o uso ali de remédios antifúngicos, como fluconazol, cetoconazol, itraconazol, dentre outros zols aí da vida. Só que no longo prazo, esses remédios antifúngicos, eles não apresentam muita eficiência, né? Por quê? Quando você toma um remédio assim, ele pode, momentaneamente, gerar ali uma remissão dessa candidíase. Só que se a gente continua com o intestino em desbiose, com uma alimentação incorreta, com um pH vaginal desequilibrado, enfim, uma série de fatores aí contribuindo para isso, eu vou ter a reincidência dessa candidíase de novo. E aí, quanto mais eu uso esses remédios antifúngicos, mais os fungos vão ficando resistentes a ele. E aí a mulher começa a ter os quadros, né, de vaginites reincidentes, né? A candidíase é um tipo de vaginite que acontece. Então, é muito importante que, primeiramente, além de fazer, muitas vezes, o uso, né, desses remédios antifúngicos, a gente pensa num contexto, pensa em tratar desse intestino, porque esse remédio aqui, ele pode melhorar o sintoma momentaneamente, mas no longo prazo ele não possui aí uma alta eficácia. É importante também identificar, né, o ginecologista, qual que é o agente etiológico dessa candidíase. Então, fazer ali um exame de cultura para saber qual que é, né, o tipo de cândida que está prevalecendo nessa mulher. É a Candida glabrata, por exemplo, a Candida albicans, porque a Candida glabrata, ela é muito mais resistente ao fluconazol. Muito mais do que a Candida albicans. Então, vai ser o tipo de mulher que faz uso desse remédio e não tem ali uma melhora dos sintomas, né? E a Candida glabrata, ela vai ter alguns sintomas diferenciados, no sentido de a secreção dela não vai ser aquela secreção de queijo coalhado, tá? Ou seja, queijo coalhado não, de queijo cottage, vai ser uma secreção mais aquosa, mais líquida. O ardor vai ser intenso, ou seja, uma ardência, e uma coceira mais discreta, não vai ser uma coceira tão intensa, tá? Isso seriam os diferenciais aqui dos sintomas. E como que a gente faz para tratar, então, a candidíase, já que eu disse que o uso aqui desses remédios antifúngicos, eles não propiciam, né, uma eficácia no longo prazo? Primeiro, a gente tem que fortalecer o sistema imunológico, para eu conseguir ter um controle ali, né, das minhas bactérias boas, que vão favorecer com que eu consiga deixar esses fungos sob controle, deixar a cândida ali, né, sob controle, porque cândida a gente sempre vai ter, o problema é quando ela começa a crescer descontrolada. Então, a gente tem que ajustar aqui a parte das vitaminas e minerais que podem estar em falta, então, vitamina D, zinco, vitamina A, vitamina E, vitamina C, vitaminas do complexo B. Os fungos, gente, eles costumam baixar os nossos níveis de biotina, que é uma das vitaminas do complexo B. E por isso a mulher pode ter, por exemplo, queda de cabelo, em uma situação de candidíase, né? Uma situação de síndrome fúngica também, né? A candidíase, ela é uma das formas da gente ter essa manifestação da síndrome fúngica. Mas aí é assunto para uma outra aula, quem sabe. A gente tem aqui também, né, que corrigir se tiver uma falta de ferro, de selênio, de cobre, de manganês, porque tudo isso aqui vai atuar na nossa imunidade. Tem que tratar a desbiose. Muitas vezes é necessário utilizar probióticos, principalmente os lactobacilos, porque na região vaginal
a gente tem uma predominância, né, de lactobacilos, então a gente pensa aqui em utilizar os lactobacilos, retirar da alimentação açúcares, carboidratos refinados, frutose em excesso, os lácteos, carnes processadas. O fungo Cândida, ele se alimenta principalmente de açúcar. Então, quanto mais açúcar você comer, mais da Cândida você vai alimentar. Incluir aqui na alimentação alimentos antifúngicos naturais. Então, a gente tem o alho, orégano, o açafrão, o óleo de coco, o própolis, alecrim, tomilho, cebola. Então, colocar aqui na alimentação, né, essas ervas, fazer a ingestão, de repente, do óleo de coco, seja em cápsulas, seja né, por meio da suplementação, seja na comida, seja realmente, né, de tomar ali uma colher, por exemplo, do TCM, o própolis, fazer a ingestão dele pela manhã, tudo isso vai ajudar nessa condição, né, de candidíase ser resolvida. Se atentar às frutas cítricas, então limão, laranja, mexerica, abacaxi, elas podem piorar o quadro. Não se tem exatamente por que isso acontece, mas a gente sabe que isso pode agravar o quadro, não é regra, mas a gente acaba retirando muitas vezes num tratamento aqui de candidíase, tá? Retirar os alimentos que a gente sabe que possam ser contaminados com as micotoxinas, que são produzidas através, né, ali da presença de fungos. Então, a gente tem micotoxinas no amendoim, na castanha de caju, na noz pecan, pistache, frutas secas, milho, no trigo, também no arroz e nos leites e derivados. Então, todos esses alimentos aqui, em um quadro de candidíase, eu posso acabar retirando, né, da alimentação dos pacientes. Não necessariamente vai tirar tudo, às vezes vai tirar o que a pessoa mais está consumindo no momento, ou vai reduzir pelo menos, mas esses seriam os alimentos que a gente sabe que pode ter contaminação com essas micotoxinas. Questão aqui da cafeína, álcool, alimentos e bebidas fermentadas pela ação de fungos, a gente também recomenda que se retire. A cafeína em si não é nem tanto talvez essa questão de fazer com que a pessoa tenha uma maior produção de fungos, mas o café em si que a gente encontra, ele é muito contaminado, né? Ele é muito sujo, na verdade, tem de tudo ali no café. Então, a gente acaba recomendando para se retirar o álcool, diminui a imunidade, enfim, não é interessante para essa questão de candidíase. Além também de promover uma piora da desbiose, alimentar os fungos, enfim, a gente retira aqui bebida alcoólica. Da questão dos alimentos fermentados, né, pela ação de fungos, é porque eles podem piorar mais ainda uma situação de excesso de fungos no nosso intestino. Então, pães, massas que levam aqui o fermento biológico, alimentos do tipo queijo de gorgonzola, vinagre, vinho, cerveja, tudo isso aqui é recomendado que se retire para um tratamento de candidíase. Pessoas que têm, por exemplo, um quadro de síndrome fúngica, que é um excesso de fungos ali no nosso intestino, elas vão perceber que quando elas consomem, por exemplo, um alimento fermentado, assim, seja um pão, seja um queijo de gorgonzola, faça uso, de repente, do vinagre, tome um vinho, uma cerveja, elas ficam no dia seguinte com muita ressaca. E não é uma ressaca necessariamente por conta do álcool, mas é uma ressaca proveniente devido à fermentação excessiva que aconteceu no intestino e que gerou justamente, né, a formação de praticamente álcool ali no nosso intestino. Então, a gente faz vinho e cerveja a partir de fermentação. Se eu tenho muita fermentação no meu intestino, eu vou começar também a ter esse processo de geração de álcool, entende? E aí, no dia seguinte, eu vou acordar com essa sensação de ressaca. E às vezes eu nem bebi, eu só comi um queijo e, enfim, um pão ali. Pois é, porque isso pode estar refletindo uma situação de síndrome fúngica que pode ter a candidíase, né, como uma das doenças, né, envolvidas nessa parte da síndrome fúngica. Não consumir levedura nutricional, então nutritional yeast, né, ele não vai ser recomendado. O levedura de cerveja também não, porque pode agravar mais ainda o quadro, já que levedura é um tipo de fungo. Produtos em conserva do tipo picles, palmito, azeitona, os embutidos, cogumelos, então desde o champignon até o shiitake, eles podem aqui estimular o crescimento fúngico, por isso que a gente retira no momento aqui de candidíase. Se atentar aos alimentos com fácil contaminação de mofo-bolor, então morango, mamão e frutas secas, a gente não deve retirar somente a parte estragada e comer o resto. A gente não deve comer nada se viu ali a presença do bolor, porque tudo já está contaminado, tá?
Em relação aos produtos de venda a granel, é muito importante a gente ter essa atenção, porque quando a gente tem um produto a granel, ele fica armazenado ali durante muito tempo. E a gente não sabe como que é a condição higiênica do local depois que fecha, depois que o cliente não está mais na loja. Então, isso acaba propiciando quem em situações aí de má, né, armazenamento, a gente tem até mesmo a presença de insetos, como também a questão da predominância de fungos, porque esse alimento ficou ali guardado durante muito tempo. Então, isso vai propiciar esses fungos a se proliferarem. E por isso, em uma situação de candidíase, não é recomendado que você compre coisas a granéis, que você compre coisas ali embaladas a vácuo, ou realmente assim, em uma embalagem que não tenha tanto esse risco, tá? Em certos casos de candidíase, é válido realizar a dieta Low FODMAPs, justamente porque numa dieta Low FODMAPs eu tiro tudo que pode gerar fermentação no meu intestino. E nisso eu posso acabar melhorando uma situação, né, de excesso de fungos. Alimentos e suplementos agora antifúngicos em uma situação de candidíase. O óleo de coco, né? E aí a gente pode fazer o uso também do TCM, que ele é mais específico ainda porque ele vai ser rico no ácido caprílico, que tem uma ação antifúngica, antibacteriana, ou seja, bem bacana ali para a questão de um quadro de candidíase. O óleo de orégano, a mesma coisa, tem uma ação antifúngica excelente. A berberina também. O óleo de alho, o ipê roxo, ou conhecido também como pau d'arco, seja em chá, seja em cápsula. O cranberry, além de ajudar na questão da infecção urinária, a gente sabe que ele também pode ter uma atuação na candidíase. A gente pode usar por meio de chá ou também por meio de cápsula, tá? A berberina, já falei com vocês ali na aula sobre resistência à insulina, diabetes, né? Que ela ajuda na questão aqui da metabolização da glicose também. E da parte aqui, né, de suplementos prontos, o óleo de orégano seria assim o rei, talvez, dos antifúngicos naturais. O óleo de orégano é ideal que a gente coloque em cápsulas gastroresistentes, porque o sabor dele não vai ser agradável se o seu paciente, né, se você é nutricionista, ter essa cápsula se abrindo no estômago. Então, seria a cápsula gastroresistente que não se abre no estômago, se abre no intestino, se você for manipular. Se você for comprar pronto, aí, né, normalmente eles já colocam nesse tipo de cápsula. O ideal aqui seria, né, fazer um consumo de 8 em 8 horas, ou pelo menos ali, né, pela manhã e à noite antes de dormir, se não for possível fazer o consumo à tarde. De sugestão de marcas aqui, eu gosto bastante desse da Now, então esse Orégano Oil. Gosto também desse NBF da Vital. Ele tem aqui, além do óleo de orégano, o óleo de coco e a vitamina E, né, ou vitamina E, nunca sei como que se fala, que também é interessante. Tem também esse óleo de orégano dessa marca Solarai, que é importada. E pra mim, desses 4 aqui que eu coloquei, o mais top de todos é esse aqui da Now, que é a Candida Support. Por quê? Ele tem na composição o ipê roxo, que é o pau d'arco, ele tem o orégano e ele tem também o ácido crapílico, ou seja, do óleo de coco. Ele tem os 3 aqui componentes antifúngicos juntos. Então, assim, ele é o meu preferido em situações que a pessoa tem uma candidíase de forma recorrente, intensa, já fez vários tratamentos, não teve uma, né, resolução tão grande. O Candida Support é o meu preferido porque ele une ali esses 3 componentes antifúngicos, tá? Mas todos esses outros aqui, eles são válidos também, não são ruins. Outros suplementos seria aqui o cranberry, além, né, da candidíase, ele também atua na infecção urinária. De marcas, indicaria aqui da Now e da Central Pharma. O óleo de alho, ele também pode ser interessante. Em cápsulas, novamente, gastroresistentes, para a pessoa não ficar com aquele gosto de alho na boca, aquele hálito também de alho, tá? Também da mesma marca aqui, a gente encontra da Now e também da Central Pharma. Esse óleo de alho, assim como o óleo de orégano, seria de 8 em 8 horas. Então, preferencialmente aqui ao acordar em jejum, à tarde sem comida e à noite sem comida. E probióticos que a gente pode utilizar na candidíase, né? Já que eu falei para vocês que nesse processo de candidíase a gente tem a desbiose intestinal acontecendo, os probióticos, eles vão atuar justamente, né, controlando ali essa parte de um crescimento excessivo de fungos, de predominância de bactérias ruins e tudo mais. Então, aqui, com especialmente os lactobacilos em predominância, seria, né, a composição desse probiótico. Essa seria a fórmula para mandar na manipulação.
E a gente tem também algumas formas prontas, né? Então, o Canditil, da farmácia aqui Bótica Alternativa, o Candifree, também da Bótica Alternativa, seriam algumas das opções de probióticos na candidíase. E eu tenho aqui, né, algumas orientações que eu passo para as minhas pacientes no momento de crise de candidíase, que é fazer um OB antifúngico. Então, esse OB antifúngico a gente pode utilizar como a primeira opção, um ramo aqui de alecrim com dente de alho e fazer um chá. Depois você mergulha o OB e passa a noite ali com ele. Segunda opção seria, né, fazer ali o óleo de coco ou TCM, mergulhar o OB e dormir com ele. Terceira opção seria o iogurte natural. E aí, por que o iogurte natural, Juliana? Se você falou que leite piora a candidíase, iogurte natural eu vou colocar na minha vagina? Calma. O iogurte natural, ele é riquíssimo em lactobacilos e por isso ele pode ajudar o canal vaginal, tá? Então, as pacientes adoram fazer essa opção 3. A maioria fala que sente uma melhora muito grande. Então, seria aqui uma opção também de OB antifúngico. Outras questões aqui que eu passo de orientação é evitar o uso de absorvente diário. Porque absorvente diário vai deixar essa região da vagina abafada, sem respiração, e tudo que o fungo quer é realmente um local abafadinho, quentinho e úmido, é o que ele quer. Então, quando você faz o uso ali recorrente de absorvente diário, você está promovendo um ambiente assim, e a candidíase ela vai adorar, né? A cândida, na verdade, vai adorar. Não ficar muito tempo com a calcinha do biquíni úmida, porque, novamente, fungos amam um localzinho úmido, quentinho. Fazer xixi após a relação sexual, porque o esperma, ele vai poder modificar o nosso pH vaginal, justamente para ele conseguir ali, né, se conduzir e chegar ao local que ele quer, que é ali no nosso útero. Então, ao fazer, né, sexo, fazer xixi logo em seguida. Não lavar a região vaginal, muito importante. Algumas mulheres, infelizmente, elas acham que tem uma necessidade da gente lavar a região ali de dentro, né? Porque pensa que vagina não é o que fica pra fora, tá, gente? O que fica pra fora é a região que a gente chama de vulva. Dentro é justamente o canal vaginal. Então, que tem ali um buraquinho, sabe? Aquilo ali é a nossa vagina. E algumas mulheres, elas, por alguma razão, acham que tem que lavar aquela região. Então, elas colocam água ali dentro, elas colocam produtos, elas passam sabão. Elas fazem uma série de coisas que vai desequilibrar o pH dessa vagina, né? E vai prejudicar toda a flora bacteriana ali do canal vaginal. E isso pode propiciar com que a candidíase, justamente, ela aconteça. Tá? Então, não é para lavar a vagina. A vagina ela é autolimpante, você não precisa lavar ela. O que você pode lavar é a região da vulva, e ainda assim com ressalvas no sentido de não usar sabonetes fortes, se for usar um sabonete, por exemplo, de glicerina. Sabonete íntimo, maior furada, não tem nenhuma necessidade, e ele, inclusive, está associado em promover um desbalanço ali de bactérias, então o melhor seria um sabonete de glicerina ou simplesmente água. Tá? Porque não é uma região que precisa, meu Deus do céu, ser hiper lavada. Não é uma região suja igual vocês imaginam. Ali ela já tem todo, né, um ambiente autolimpante e, enfim. Não lavem a vagina, tá? Se for lavar, é a parte da vulva. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido aqui, né, alguns termos que eu coloquei. Se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários.